podia fazer ela reaparecer aqui, assim, tipo, voltar minha live, ficar lá. Pronto. É engraçado que meu negócio... Oiê! Oiê! E aí, como é que tá a internet hoje? Agora eu acho que vai hoje, né? Hoje tá tudo certo por aqui. Já fizemos Amém, algumas glória a lives Deus. hoje. Eu fiz também. Eu acabei de acabar uma. E aí eu fui correndo no banheiro e fiz isso. Ixi, Jesus. Travou a internet dela. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ai, meu Deus. Não acredito. Tá amarrado isso, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração nesse celular aqui, gente. Não faz sentido isso. Pelo amor de Cristo. Ai, não acredito que vai dar problema nessa live de novo, gente. Tá amarrado assim. Deus do céu. Cristo é mais. Ai, vocês não estavam aqui, vocês não viram a minha live com a Nath, né? Tava tão bacana. Quem que viu minha live com a Natália? Tava tão legal minha live com a Natália também. Tava muito legal. Muito legal. Não. Ai, gente, vai dar certo. Em nome de Jesus. Eu creio. Então, eu tava falando pra vocês. A minha live das 9 tava muito legal. Tava muito divertido. Eu acho que a gente vai fazer de novo. Amanhã. Porque eu fiquei com uma dó no coração que não salvou. Sério. Fiquei com muita dó. Jesus. Eu cantei até musiquinha, gente. Cantei uma musiquinha. Vocês acreditam? Só eu mesmo. É que tá todo mundo mandando solicitação, Rosângela. Desculpa aí. Hoje vocês estão querendo que eu chame de novo, né? Porque ontem não deu certo minha live com a Rô. E aí eu peguei. Aê! Tá aí, É bora. muita energia, amiga. É muita energia. Vai ser muito bom o que Deus vai fazer aqui, viu, gente? Fiquem atentos aí, ó. Deus vai fazer milagres aqui. Porque a gente está tentando desde ontem. Ontem não conseguimos de jeito nenhum, mas hoje, né, Hoje, quem tiver ouvidos, ouça. isso aí. Acabei de sair de uma live, tava tão... Mas é a tua internet, tá, amiga? Sem querer te dizer nada, tá? Porque eu acabei de desligar uma live. Mas eu também estava numa live com a Sabrina, inclusive, lá do nosso grupo. E tava tudo bem, por isso que eu te falei que é muita energia. Tava tudo ótimo. A internet ficou mais de uma hora. O Instagram caiu de uma hora e a gente subiu de novo ainda. Meu Deus. Mas agora vai. Agora vai, não, Jesus. Que bom estar aqui, obrigada pelo convite, foi muito bom essa iniciativa sua, né, de estar fazendo Verdade. isso, entregando Eu tô muito conteúdo. feliz, tá sendo tão legal, Gostoso. tá sendo tão gostoso, assim, eu estou, né, me conectando, eu me sinto que eu estou me conectando com vocês, vocês comigo, e tá sendo tão legal essa troca todos os dias, sabe? Tá sendo recompensador, tá sendo muito bacana, de verdade. Eu tô adorando, tô amando, eu tô aprendendo muito com vocês. Transbordar aí na vida do nosso próximo. Nesse momento, né, em que muitas pessoas estão aí vivendo uma desesperança, vivendo muitas dores, né? A maior parte das pessoas não estão preparadas para as crises, né? E quando eu falo de crise, certo?
verdade, elas começam dentro, né? Sempre eu falo, eu estava conversando com a até a Raquel. Oi, Raquel, essa linda, uma aluna aqui ao vivo. E eu estava falando com a Sá, né? O tema da live foi assim, como superar, né, esse momento de crise. Uhum. E eu falei assim que a proporção é mundial, mas que a gente vive crise toda hora. A gente, na nossa identidade, na nossa vida, nos nossos desafios, né? Em algum momento da nossa vida a gente acaba perguntando, meu Deus, né? Tem que ter alguma coisa a mais. Nós E as falamos pessoas sobre isso também. também. A gente, na verdade, todas, né, acho que a gente está todo mundo acabando falando um pouco, por mais que fale os temas, assim, sempre acaba divergindo um pouco nisso, porque é a realidade que a gente está vivendo, né? Então, a gente acaba voltando a esse... Eu vou botar meu fone aqui como a gente acaba divergindo nesse tema que é a crise, que é o que está acontecendo, né? Então, a gente está falando sobre positividade. E aí as pessoas perguntando como manter a positividade, né? Como manter como não se deixar abater, né? Pelas coisas que estão acontecendo em relação à TV, se a política pode acabar nos influenciando. E aí foi bem bacana porque até eu falei na hora, eu falei, gente, mas assim, eu sinceramente eu deixo a TV ligada aqui na minha casa, sabe? Porque, enfim, porque eu gosto de ter um barulho, sabe? Nem que eu esteja vendo. Mas assim, pra mim, a TV não faz diferença nenhuma, assim, sabe? Eu ficar lá vendo, tipo, não estraga o meu dia, sabe? Não estraga o meu dia, tá, a TV ligada. Mas claro que cada um tem que saber como se blindar, né? Se você vai ficar vendo e vai ficar, tipo, entrando numa bad vibe ali, não dá, desliga, entendeu? Se você não consegue entrar por um ouvido e sair pelo outro, não veja, desliga a TV, bota uma música, bota um filme, bota um clipe, sei lá, bota um louvor, bota qualquer coisa. Mas não bota a TV se ela vai influenciar você pro mal, entendeu? Para você ter pensamentos ruins, para você ficar achando, meu Deus, eu vou ficar doente. Qualquer coisa que faça você vibrar de forma negativa, você evita, né? Seja escutar pessoas, seja o WhatsApp, seja... Enfim, tudo que vá fazer você sair de uma boa vibração, você desliga, deleta. Agora de uma forma mais intensa, porque a gente está vivendo dias em casa, né? Tudo muito intenso. Mas no dia a dia, eu acho que já é essa uma super extra master dica, né? Da gente viver. A gente se Pra conecta vida. com pessoas de que vão sempre agregar, né, na vida da gente. Aliás, eu sempre falo que semelhante atrai semelhante, isso é um princípio da física quântica, né? E eu tenho uma clínica de estética, falar um pouquinho de mim, né? E Né? hoje trabalho diariamente com pessoas, né? Atendendo pessoas. A primeira consulta, que é a consulta de avaliação, sou eu que faço questão de fazer isso. A maior parte dos atendimentos eu mais supervisiono e fico ali com a minha equipe, mas o primeiro contato, a primeira equipe, esse acompanhamento, faço questão de fazer o mesmo, até porque a clínica leva o meu nome e eu quero esse contato, eu gosto de pessoas, mas eu sempre falo que a gente atrai semelhante, né? Os meus clientes, meus pacientes, cada um deles, cara, no final que a gente acaba gerando uma conexão, um relacionamento, a gente acaba sabendo que, poxa vida, temos em comum, né? Sempre algo em comum. E igualmente eu falo para as minhas alunas, elas falam assim, as clientes reclamam do preço, as clientes agendam e não marcam. Eu falo, então, na minha clínica isso não acontece, porque as minhas clientes é como as minhas filhas, né? Elas acabam resplandecendo aquilo que a gente, né, o nosso posicionamento. Uhum. E a gente trabalha com pessoas, né, a gente está vivendo esse tempo todo de crise e tudo, eu acho que vale muito a pena esse tema que a gente, né, decidiu falar aqui hoje, que é sobre autoestima, que é sobre como que a gente se mantém mesmo nesse ambiente de resultados, nesse ambiente de que não vou me envolver, né, com o negativismo, com o que está negativo por aí, porque é muito simples, o ser humano ele já tem essa tendência mais Uhum. negativa. Né? O cérebro ele já tem essa tendência mais esquerdista, né? A gente tem dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e direito, e o esquerdo ele acaba tendo essa tendência mais analítica, que é esse hemisfério realmente da razão, né? E tudo isso.
E aí, quando eu já trabalhava com estética tudo, eu falei, poxa, eu preciso me conhecer mais, desenvolver mais esse meu lado de pessoas e tal. E quando eu formei em neurociência do comportamento humano, eu acabei descobrindo, assim, que tudo na vida da gente tem o porquê. Né, na estética, quando a pessoa chega para querer melhorar a autoestima dela, na verdade, a gente tem que olhar essa pessoa, esse paciente, além da estética. O que a insatisfação estética dela, na verdade, é só a pontinha do iceberg. É dentro mesmo, nas emoções, naquela pessoa, quando a gente se conecta com pessoas, que é um indivíduo, né, que é mais emoção, o ser humano ele é mais emoção, e aí quando a gente se conecta com essa emoção, aí sim, é possível transformar essa disfunção estética e melhorar a autoestima, mas começando de dentro, sempre começando de dentro. Então, eu sempre falo que não dá pra gente ignorar, né, assim, que o ser humano ele é um sistema, tudo se conecta. Sim. Tudo se conecta, né? E hoje a gente vê assim, em meio à crise, muitas pessoas desesperadas, emprego, o que vai acontecer? Meu Deus, os funcionários, empresas demitindo, né? E tudo isso. E eu tenho falado nas lives que a gente sempre viveu epidemias, a gente sempre viveu crises. É claro que é uma proporção mundial, ok, mas a gente precisa agora é a hora da gente externar o que está dentro. Nosso comportamento é muito acerca de quem de fato nós somos, pessoas que têm comportamentos padrão. Não tem outro jeito, né? Ah, não, mas eu sempre fui uma pessoa equilibrada, mas agora eu não estou conseguindo. Então, você percebe que você já estava no seu limite? Já era o seu limite, então já estava na hora de parar, né? Até tem um vídeo que acho que a minha equipe de marketing vai subir hoje aqui no Instagram, que vai falar exatamente sobre isso, né? Agradecendo o coronavírus por ele ter vindo, que absurdo, você é louca, Rô? É, agradecendo, porque quantas pessoas pararam de olhar para fora e começaram a olhar para dentro, aonde todas as respostas de fato estão, né? Dentro. Então, Com certeza. a estética, ela trabalha muito esse negócio, sabe? Da autoestima, de um sistema, de olhar a pessoa além daquela disfunção que ela tem. A gente não trabalha com patologia, né? Quando tem patologia, a gente indica um profissional especialista. Eu tenho uma equipe multidisciplinar na minha clínica, mas a gente prefere trabalhar na clínica com estética. E a estética, ela melhora aquilo que já tá bom. Só que a gente vive, por exemplo, eu atendo, né? Eu tenho a oportunidade e até a honra e a responsabilidade de atender na minha clínica pessoas de muito nome, sabe? Pessoas que têm muita visibilidade na mídia e tudo. E chegam sempre querendo, não, eu quero melhorar isso e isso. E a gente acaba se relacionando, tendo conexão, e no final, a gente dá suporte emocional. Sempre. E que tem a ver tudo com autoestima, que tem a ver tudo com equilíbrio, inteligência emocional e administrar os tempos de crise, né, que a gente tem o tempo todo, né? Sim, com certeza. É que, na verdade, a beleza, ela parece jargão, né? Mas a beleza vem de dentro, né? E você tá você tá de bem com a vida, bem com você mesmo. Isso é incrível como isso resplandece, né? Isso vem, é uma luz. Aumenta a imunidade. Sim, com certeza, né? Porque você tá bem, realmente, você falou uma coisa muito bacana, a gente melhora o que já é, né? O que já é bom, né? Acentua os pontos fortes, né? Acho que seria isso, né? Tipo, né? Deixa os pontos fracos pequenos e acentua os pontos fortes. Você dá foco para o que é bom, né? E desfoca do que é ruim. Né? E a vida é Porque, assim. na verdade, o tempo todo. Né? Independente da gente estar numa pandemia mundial ou não. Né? Eu acho que vale para a vida, é um aprendizado mesmo. Acho que vale a pena a gente olhar mesmo toda essa situação que a gente está vivendo e falar, uau, né? O que eu posso aprender com isso? E sabe, Wally, eu venho de uma família muito, economicamente falando, muito pobre, né? Simples mesmo, de recurso econômico. Meu pai e minha mãe são analfabetos, sabe? A gente sempre morou em bairros muito simples e tudo. Esse destrave, assim, da minha mente aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade, na segunda série. Para ir para a escola, eu tinha um único tênis na minha infância. E eu estava em
período de crescimento, né? Eu sempre fui muito magrinha, mais alta. E já era um tênis que estava apertado no meu pé, mas era o único que eu tinha, era aquele que eu tinha que usar. E no caminho para ir para a escola, eu tinha que andar tipo umas 6 quadras no barro. E aí teve uma ocasião que eu coloquei o meu pé, quando eu tirei, o tênis ficou. E eu comecei a chorar muito, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou chegar na escola agora? Que vergonha. Tava começando a ficar mocinha, né? Tudo já. Muita vergonha, muita. Aí sempre na porta da escola, a gente tinha que lavar o pé, abrir a torneira e lavar o pé para não entrar para a escola com o pé de barro, porque era a rotina ali de todo mundo que morava naquele bairro. E aí eu lavei o pé, tudo, e entrei, mas eu chorava copiosamente. E uma professora minha da segunda série, a professora Lídia, ela olhou bem assim, bem dentro dos meus olhos e falou assim, olha aqui, você tá vendo isso aqui? A única coisa que vai mudar a sua realidade é se você estudar. Você tá entendendo? Você tem que estudar. Para você mudar a sua realidade, você tem que estudar. E hoje, né, já formada com várias faculdades, pós-graduação, mestrado, enfim, eu entendo que a gente vai entendendo que a ciência vai falando da programação neurolinguística nos ensina, né? Que a gente aprende de duas formas. Ou forte impacto emocional, ou por repetição. O ser humano só... E daquele dia pra cá, naquela mesma hora, eu me lembro como se tivesse sido, tipo, minutos atrás. E você era pequena, né? Eu tinha 8 anos. Tava na segunda série. Segundo ano. Impressionante. Eu engoli aquilo e falei... Tá bom, tá bom. E fui pra aula... E só que eu lembro que a partir dali algo mudou dentro de mim. Eu sempre fui a melhor da turma a partir dali. Eu nunca aceitei um 9. Um 9. Eu tive 9s. Mas todas as vezes eu ia atrás do 10. E eu falava com os professores, por que eu tirei 9? O que eu posso fazer para melhorar? Eu quero 10 no meu histórico. E isso virou um padrão de comportamento para mim. Então, eu me tornei assim, uma pessoa extremamente exigente, sabe? Eu sempre fiz tudo com muita excelência, porque eu visava o 10, o 10, o 10. E eu não fazia para mostrar para ninguém, eu fazia para mim. Porque eu dizia assim, eu tenho que mudar minha realidade. Tipo, naquele dia, o que ela me disse, eu entendi que ela quis dizer o seguinte, só depende de você, de mais ninguém. E aí eu olhava para o meu pai, ele não tinha condição. Eu olhava para minha mãe, menos ainda. Eu falava, o negócio é comigo, sabe? Então ali eu já aprendi um pouco sobre autorresponsabilidade. Meu Então Deus. foi assim, forte impacto emocional. E comecei a estudar, e sempre fui. Com 18 anos eu era a melhor, então eu, sabe, já fui líder de equipe. Então, a minha primeira formação é contábeis e depois eu fiz recursos humanos, né? Nada a ver com estética. Primeiro eu fui para... Pois é, eu ia perguntar se você fez estética. Nada a ver. E aí, depois eu engravidei, eu já tinha 26 anos, eu engravidei da Sofia, eu fiquei muito doente e precisei ser afastada. E quando nesse período que eu estava na cama, foi bem na época do Orkut, eu estava na cama e eu comecei a pesquisar sobre o que eu poderia fazer, porque naquela época a Previdência Social demorava muito tempo para te dar um subsídio, né, para te ajudar. Então, imagina, eu tinha que me virar, porque eu tinha que pagar aluguel, cuidar da gestação, doente, tudo. E aí a gente teve a oportunidade de começar a vender alguns cosméticos. Foi aí que eu digo que a estética me encontrou, né? E aí a gente começou a vender aquilo. Bom, resumo, nunca mais eu larguei a estética. E aí fui estudar estética, fiz pós-graduação, depois eu trabalhei em espaços atendendo, comecei home care e a gente foi, né, subindo de degrau em degrau. E hoje eu decidi que seria docente, palestrante, professor. Hoje eu viajo o mundo inteiro, né, dando palestras, dando cursos de aperfeiçoamento, já tenho meu infoproduto na área. Então, assim, por que eu tô, né, eu decidi contar essa história aqui, assim, de ímpeto até? Porque, há mais ou menos... Ai, foi uma princesa! Coradó. Oh, meu Deus. Já acorda pra esse mundo sendo blogueira, né, amor? Ai, vai falando, meu amor. Ela é boazinha, né, Ana? Ela é muito boazinha. Sim, que gracinha. Tá danando. Então, e aí, há mais ou menos uns 6 anos atrás, dessa mesma empresa que a gente conheceu e começamos a vender esses produtos, a gente montou a equipe de vendas, depois de 2 anos e meio, mais ou menos, faliu, perdemos tudo, ficamos devendo muito dinheiro. E aí a gente teve que se reconstruir, recomeçar.
Então, eu falo assim, que a gente sempre teve crise. Sempre. Uhum. A gente sempre teve crise. Uns mais, outros menos. Uns na área profissional, outros na área pessoal, outros na... A gente sempre teve, sabe? Tudo é como a gente olha, como a gente administra, como a gente vai... como que esse forte impacto emocional vai direcionar e a gente vai se permitir se direcionar. Então, a gente começou do zero. Aliás, eu sempre falo, eu e meu marido, a gente brinca, que a gente sempre começou do menos de 1,5 milhão, porque foi o valor que a gente ficou devendo, né? Sério? A gente vendeu tudo. Imagina uma pessoa que começou a trabalhar com 12 anos. 13 anos, minha mãe teve que ir na empresa para assinar a minha conta do banco, a abertura da minha conta para eu receber salário. Eu nunca usei limite de banco, nunca. A vida inteira. E de repente, do nada, você estava devendo mais de 1,5 milhão de reais. E foi assim, eu não dormia, eu só chorava, eu fiquei extremamente, sabe, triste. Sim. E foi uma grande crise ali. Só que aquilo que eu falo, né? O que a gente se permite aprender na jornada, ninguém tira de você. E tem coisas que é só vivendo, não está nos livros. E aí eu já estava na estética nessa época, comecei a atender home care, depois montei o meu espaço, era uma salinha, e fui crescendo, crescendo, crescendo. Imagina, eu já tenho uma equipe que me ajuda em um dos prédios aqui de Alphaville, que é assim, ó, aqui é assim. Você tem uma clínica de estética? Oh, que legal! Você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Aí as pessoas falam assim, ah, que legal, uma clínica de estética em Alphaville. Oh, Alphaville, no edifício Právida. Ah, no edifício Právida. É assim, sabe? Porque é bastante ostentação mesmo. Mas é um dos edifícios mais lindos que tem. É o edifício que tem só a área da saúde, o metro quadrado mais caro de Alphaville. Imagina que a gente recebe Eliana do SBT e vários outros nomes, né? Então, o que eu penso nisso, né? Que na crise, há oportunidade de crescimento. Na crise, há oportunidade de aprendizado. Você aprende nesses momentos difíceis coisas que jamais você aprenderia em faculdade, pós-graduação, doutorado e mestrado. E nem em viagem de país nenhum, não tem como. Sabe? Então, nós fomos treinados, adestrados, eu até falo, né? Brinco. E com a permissão de Deus, sabe? Sempre com muita humildade. Para quê? Hoje a gente fala para pessoas que é possível passar por tudo isso, vir de uma família humilde e estudar muito, mesmo perdendo tudo que você já tinha conquistado, já mesmo na fase adulta, né? Porque já tinha mais de 30, e depois você se reconstruir. Sabe? E eu sou hoje uma mulher muito melhor do que aquela mulher de antes. Você tem uma história muito parecida com a da Ana, né? Ana, não sei. A Ana Diamante. A Ana que tá no nosso grupo. Você não fez live com ela ainda? Não, ainda não. Faz live com ela que vocês vão se identificar muito. A história de vocês é muito parecida também. A Ana começou ela começou do zero. Do zero, não foi do mesmo. Porque ela não, tipo, também, ela tinha a filha dela pequena, ela morava no porão com a mãe dela, da mãe dela, assim, num colchãozinho, no chão, sabe? E ela hoje, né, ela passou do 1 milhão já há muito tempo. Então, assim, essa questão, né, de você não ser a sua condição, né? Tipo, você superou totalmente o que você foi... Que parece? Você superar totalmente as probabilidades, digamos assim. O que você fez rompeu com as probabilidades de você, tipo, ir para outro caminho qualquer, de fazer, sei lá, qualquer coisa. Não que seja feio você, sei lá, trabalhar em algum, né, emprego, caixa, não sei o que, isso, aquilo. Você pode ter vários empregos, todos os empregos têm muita honra, né? Eu acho que o trabalho em si tem muita honra. Mas quando você quebra esse ciclo, esses paradigmas, realmente você tem o seu mérito, né? Então isso tem que ser falado e tem que ser falado para as pessoas, porque tem muita gente que não, tipo, tem condições, né? Por ter um pai, ter a mãe, ter tudo assim, já ter uma certa condição financeira, já ser de uma classe média e fica colocando a culpa no governo, fica colocando a culpa na situação, no país que no país que tá, né, não sei o que, ou na crise, enfim, fica colocando a culpa em qualquer coisa,
menos em si mesmo. A verdade é que a gente produz, faz o nosso destino, nós tomamos as nossas decisões. Não, puxa, Luísa. A verdade é que nós comandamos as nossas escolhas e nós somos senhores do nosso destino, né? Porque o Deus... Quando a gente fala isso, né? Que nós somos co-criadores da realidade. Que assim, a gente costuma dizer que nós somos cristãos, né? O que é ser cristão? Ser pequenos cristos aqui. E ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele, né? Nunca me permitiu, eu falo que eu não tive tempo, né, para vitimismo, sabe? Porque eu sempre pensei, sempre, desde muito cedo, eu posso ter dois papéis aqui nessa história que é a minha vida. Eu posso ser a vítima ou posso ser a protagonista. Só depende de mim. E assim, eu não tive opção, porque eu olhava para o meu pai, eu olhava para minha mãe, eu falava, eu não tenho opção, tem que ser eu, sabe? Então, o que eu percebo hoje é que às vezes tem opção demais, né? Falta, assim, a autorresponsabilidade mesmo, de olhar para dentro e falar assim, caramba, sou eu. Sabe? Sou eu e eu vou lá e eu vou pagar o preço, porque ninguém quer, né? Sentir a dor. Ninguém quer. Tem um preço, entendeu? Mesmo assim, você falou da Ana, né? Eu tinha visto alguma coisa no grupo, porque eu também não consigo acompanhar com tanto afinco, mas eu tinha visto alguma coisa sobre a Ana, mas veja, ela pagou um preço, tenho certeza absoluta que não foi fácil. Alguém que chegou lá com uma varinha de condão, pim, oiba, milionária. Não, sabe? Tem um preço, sempre tem. A diferença é que as pessoas, elas só sabem que você chegou lá, mas não sabem para as pessoas é sorte, né? Ah, foi sorte, foi não sei o quê, ou foi alguma coisa errada, né? Nunca as pessoas veem o teu sucesso, mas não veem as tuas batalhas, né? Não sabem as batalhas que tu luta em todos os sentidos, né? Desde dentro, né, dentro de si, dentro da tua mente, né, dentro da tua alma, as dores, né, que tu sente, e nem o que tu faz, né, para conseguir o acordar cedo, ou não dormir, ou, né, ou ficar de virada 2, 3 dias. Ninguém sabe o que você está passando, mas aponta, né? Ah, não, ai, olha, é que ela deu sorte. Ah, não, mas deve ter feito alguma coisa errada. Ah, não, mas ela não sei o que, teve a mãe que deu um empurrão, teve um pai, teve um marido, teve um não sei quem, né? Gente, as pessoas adoram falar esse tipo de coisa. Incrível. Mas enfim. Na verdade, eu tinha. Com 16 anos, eu conheci Jesus, né? Então, eu falo que foi ele que me sacou, sabe? Eu acredito que se não tivesse sido esse encontro com ele, se ele não tivesse me visto, né? Eu ainda tentei não vê-lo, mas se ele não tivesse me visto, eu acredito que, assim, minha vida teria tomado outras proporções. Então, porque eu falo sempre que a gente tem um combinado com ele que tem a ver com o nosso propósito, né? Então, assim, as coisas que a gente conquista, eu e o meu marido, a gente tem muito assim, como se nós fôssemos mordomos, sabe? A gente não é dono. É um tempo, né? Nós estamos dentro disso agora. Amanhã a gente nem sabe. Porque se ele chamar, se ele quiser, se ele não quiser, é tudo dele. Então, é como se você realmente tiver um coração disposto para servir. E eu acredito muito nisso, que os meus dons e os meus talentos não é para mim. Não faz sentido eu ter isso para mim. O meu dom e o meu talento, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tanto que eu amadureci, porque eu sofri muito, né? Imagina que quando eu comecei na estética, foi um mundo totalmente diferente para mim. Eu comecei sendo autodidata, depois a empresa que me pagou a faculdade para mim, porque eu me tornei treinadora dessa empresa por acidente, sendo autodidata por sobrevivência, porque eu tinha que conhecer os produtos, porque eu acredito que você vende bem, vende mais se você conhecer o que você está vendendo e se você acreditar. Então, eu tive que testar, eu tive que conhecer. E eu não tinha como, porque eu estava grávida, doente, né? Eu não tive opção. E fiz isso. E aí, depois de um tempo, eu falei, caramba, eu preciso de mais, né? Mais. Ser uma pessoa extremamente exigente. Às vezes eu fui para o Egito estudar sobre a argila. Eu fui para Israel, porque eu queria saber. Eu disse que os melhores produtos estavam lá, depois de Japão. E assim, eu ia com o dinheiro, aquela moedinha, eu tinha que escolher. Ou eu comprava em internet, ou eu comia. E aí hoje as pessoas falam, você foi para o Egito, para Israel? Eu falo, só Deus sabe como.
né? Então, as pessoas elas simplesmente não vem o seu passaporte, vem as viagens, tudo, mas nunca foi nada fácil, sabe? Tudo foi muito mesmo. Tudo foi muito... batalhado, né? Muito, muito mesmo. E Deus sempre entregando, tendo misericórdia, usando a nossa vida, né? Então, hoje, eu creio, sabe, Ali, que nós, através dessas lives, desses nossos encontros, nós somos pessoas que ele separou, né? Porque ele sabia que nós já tínhamos um coração disposto para fazer com que pessoas não vivam as dores que a gente viveu. Porque é possível as pessoas crescerem, terem sucesso, olhando o outro, né? Esse é o inteligente, que aprende, cresce com o erro do outro. Então, e a Bíblia fala sobre isso, né? Com as consolações que nós somos consolados, nós consolaremos outras pessoas. Então, eu acredito que o mínimo que a gente pode fazer é dispor mesmo aqui do nosso tempo, dizer para as pessoas, sabe, que é possível, que existe um caminho, né, que é mais leve, que não precisa ser tão doloroso, e que a estética, a autoestima, ela começa dentro. Isso não adianta a gente buscar fora, sabe? Porque mesmo na dor, se você não tiver a sua autoestima elevada, se você não souber quem você é, o que você veio, qual o seu propósito de Eu ia falar isso. Eu ia falar exatamente isso. Ninguém pode fazer isso por você. O propósito da gente é algo que define a nossa direção, né? Quando a gente sabe o nosso propósito, você cria um motivo, né? A gente estava falando na live anterior sobre motivação, né? Aí aí perguntaram como você mantém a motivação. E aí, assim, para mim é uma coisa muito óbvia, porque assim, para mim a motivação é um motivo para você entrar em ação. Então, assim, quando você acorda, qual que é a tua motivação, né? Como não entrar no baixo astral, perguntaram também. É você ter um motivo real. Então, por exemplo, assim, hoje, eu busco coisas porque eu quero dar o melhor para minha filha, né? Enfim, né? Uma das coisas que eu tenho motivação. Então, eu acordo, eu penso nisso, isso me faz ter ação e não me deixa cair, entendeu? Porque eu tenho um motivo real e uma coisa que realmente faz bem para mim. Porque se você não tem motivo real, por exemplo, meu único motivo é dinheiro, né? Porque também entraram nessa questão do dinheiro. Se, meu motivo é buscar porque eu quero ser rico. Mas você quer ser rico para quê? Se isso não for de encontro com os teus valores e com os teus princípios, não vai permanecer. Você não vai ficar muito tempo ativo naquilo, né? Não é qualquer coisa, né? Exatamente. Não é qualquer coisa que vai fazer você entrar. Porque não prospera, né? Não vejo como... Porque assim, tudo na nossa vida eu acho que tem que ser meio. E ensino as minhas filhas. Eu tenho duas, uma de 20 e uma de 13, né? E eu falo para as minhas filhas assim, cuidado com as escolhas. Você pode escolher sempre o que é bom e o que é ruim. Porque só existem esses dois. E você é livre para escolher, né? Sim. Agora, lembra sempre das consequências, porque a escolha, ela é uma semente que vai ser plantada num solo fértil sempre. E aí que se você plantou abacate, vai demorar o tempo que for. Você vai ter que colher o abacate e o caroço é seu. O que você vai fazer com ele é problema seu. Eu sou a mãe, eu vou continuar tomando, mas eu vou ficar assistindo de camarote. Porque as consequências é para você, né? Eu não posso, de forma alguma, inibir as experiências que vocês terão. E falo para elas, não tenham medo, porque vocês precisam dessas experiências. Até as negativas. Sim, né? tudo nos faz crescer. A dor nos faz crescer demais, na verdade. Né? A dor é o que mais... Se a gente parar para pensar, infelizmente, a gente cresce muito mais na dor do que no amor. Né? Do que vem alguém passar a mão na cabeça e falar... faça assim, ou não faça assim, não sei o quê. A gente aprende com os tombos, né? A gente aprende com as experiências ruins. Mas aí que tá, a gente tem que aprender realmente. Porque se a gente está passando por algo que é negativo, tudo bem, a gente tem que aceitar, a gente tem que agradecer
E tem que mudar a mente e pensar, tudo bem, tô passando por isso, tá realmente ruim, horrível, mas se Deus está me permitindo errar dessa forma, é porque eu tenho que tirar alguma coisa daqui, eu tenho que aprender alguma coisa daqui para eu mudar para o próximo nível, para a próxima fase, porque se eu não mudar a minha cabeça, eu vou ficar repetindo ciclos, né? Então, assim, o que pode ser uma bênção na minha vida pode virar uma tragédia, porque eu não vou, né, girar a chave. E aí, o que que acontece? Aí, se a gente não aceita, né, como eu já passei por isso e muitas pessoas passam, a gente pega, em vez de tirar daquela situação um aprendizado, a gente fica murmurando, a gente fica reclamando, a gente fica falando, meu Deus, bravejando. Exatamente, esbravejando. E aí, o que que acontece? Você entra naquele ciclo vicioso, não sai nunca mais, você fica naquele looping, né? Naquele looping. Por algum desafio, eu tenho sempre uma analogia que eu gosto de fazer. Eu comigo mesma, né? E eu ensino bastante às minhas alunas isso. Que a vida, ela é uma escola. E os desafios são as provas. Então, no meio do desafio, eu sempre pergunto para Deus assim, Senhor, isso daí é semente, né? Ou é colheita? Eu que semeei para colher isso, ou é a pessoa que está plantando? Então, sempre pergunto isso. E aí, no meio do caminho, eu penso o seguinte, vai virar prova. E eu tenho que ser aprovada, porque senão eu vou ter que passar por tudo de novo, fazer a recuperação, né? Para ser avaliada novamente. Eu não tenho tempo para isso mais, já estou com quase 43. Quanto? Deus, 43. Capaz, guria, não parece, gente. Olha que maravilhosa. Olha que maravilhosa, gente. Obrigada. E aí eu sempre falo assim, eu falo, então Deus, assim, me ensina, que eu possa entender bem rapidinho o que você tem, para eu ganhar tempo, sabe? Porque não dá para ficar patinando mais. Eu não quero mais ser resistente. Eu quero ser uma pessoa ensinável. Eu quero ser uma pessoa, sabe, que tenha a humildade de parar, ouvir e falar, opa, realmente. Eu acho que está na hora de rever isso aqui, né? Eu sempre fiz assim, mas eu posso mudar, não tem problema nenhum mudar. Aliás, as pessoas inteligentes, elas mudam de opinião o tempo inteiro. Sim, com certeza. Ninguém tem síndrome de Gabriela, não, né? Obrigada. Tá tudo certo, sim, tá tudo certo, né? Então, eu acho que isso também acaba vindo com a maturidade, né? Depois de você ter passado por um mundo repetido demais, porque o que é de fato a pobreza? A pobreza, ela a pobreza, ela nada mais é do que improdutividade. Uma pessoa improdutiva é pobre. A pobreza é um estado de espírito, né? E assim, automaticamente isso significa o quê? Que você está resistindo, porque a prosperidade é natural. Nós já nascemos para prosperar, né? A gente já nasceu para viver com tudo do bom e do melhor. Fomos colocados lá no Éden, tudo bem, fomos expulsos, perdemos esse direito, mas ele não falou para a gente que era para a gente viver uma vida pobre, não. É para vocês terem vida abundante e vocês farão obras maiores do que a minha, sabe? Então, vai lá, crer. A única coisa que você vai ter que trabalhar para comer o suor do seu rosto. Exatamente. Dor de parto, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente resiste demais. Por isso que a gente sofre mais. Se a gente fosse um pouquinho mais humilde, mais ensinável, deixasse assim, o nosso ego um pouquinho de lado, as coisas aconteceriam mais rapidamente pra gente. E essa, na minha opinião, é uma característica de uma pessoa que não precisa mais se preocupar com recurso econômico. Senta com uma pessoa, por exemplo, que né, já passou por todo esse processo, que ela menos vai falar com você sobre dinheiro, sobre crise. Aliás, para ela, crise é uma oportunidade. As ações caíram, eu vou lá, vou comprar tudo e vou ficar mais rico do que o já depois que tudo isso passar. Ah, com certeza. Então, há oportunidades na crise, sabe, Wally? Então, eu sempre falo assim, quando falam para mim, porque eu sou bastante convidada para falar, porque como neurocientista, né, eu acabei de formar agora ciência do comportamento humano pela PUC. Então, quando a gente começa a falar sobre programação linguística, gatilhos, né? E antes dessa formação, eu fiz processo de coaching, então sou master coach, sou master practitioner em PNL. Tudo isso eu não busquei para entender o outro, eu busquei para me entender, porque não existia uma pessoa mais difícil na Terra do que eu, não. E eu queria me entender. Sabe, eu queria entender por que comigo, por que eu fali, porque eu sou uma pessoa boa, eu tenho Jesus, eu não faço mal para ninguém, por que comigo? Perdi tudo, cara, eu perdi minha casa, a casa que a gente morava, sabe, a gente teve que vender para investir, a gente perdeu tudo,
nosso investimento, ainda ficamos devendo muito dinheiro. E eu não entendi aquilo. Eu trabalhava junto com meu marido, os dois desempregados, com 2 filhas pagando aluguel. Então eu falava assim, meu Deus, por que comigo? Cara, Sim. eu nunca fiz nada pra ninguém. E aí eu fui começar a fazer algumas perguntas. Quem é a Rosângela? Pelo amor de Deus, o senhor tem que me ensinar quem sou eu. Por que que eu estou aqui, para onde que eu estou indo, sabe? Então é aquela coisa, né? De novo, dentro. As respostas estão dentro, sempre, sabe? Então eu acho que a gente não consegue falar de autoestima, falar de estética, sem antes falar de algumas bases, né? Que é o ser. Sim. Quem eu sou. Quem eu sou tem a ver com a minha identidade. Né? Depois, as minhas crenças, onde que eu vivi, quais crenças foram estabelecidas ali na minha primeira e segunda infância, crença de merecimento, de capacidade. Eu vivi num lar onde tinha bastante escassez. Graças a Deus, a gente nunca passou fome, porque meu pai é daqueles pernambucanos, sabe? Que deixa, imagina, a geladeira lotada de carne, o negócio dele é uma mistura, né? Então, a gente nunca passou fome, graças a Deus. Mas, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 12 anos, porque isso aqui que você tá vendo, amiga, é progressiva, né? Uma progressiva. Mas eu tenho o cabelo crespo. Então, sim, com 13 anos, eu falava assim, cara, eu precisava de um Neutrox para baixar o volume do meu cabelo. E eu não tinha como comprar. Então, eu tive que trabalhar para ter o dinheiro do meu condicionador. E não tem problema, né? Eu digo assim, não tem problema. E tá tudo certo. E ótimo que isso aconteceu, né? Porque eu cresci muito. Então, quer dizer, às vezes a gente, hoje, o que eu percebo, Ali? Porque assim, a gente se conecta com o semelhante, né? Então, nós somos livres. Por isso, inclusive, que a gente faz parte daquele grupo. É tanto que quem não tem o mesmo pensamento, até saiu. Então, assim, a gente se conecta com o semelhante. Então, assim, na igreja, por exemplo, quando a gente vai dar conselho para casar, então alguma coisa, a gente escuta o marido, depois a gente escuta a esposa, aí depois no final, a primeira resposta é: cada um tem um marido que merece, cada esposa tem um marido, cada marido tem a esposa que merece. Por quê? Porque vocês estão juntos e vocês se escolheram, vocês não foram obrigados, né? Então, um tem que ensinar para o outro tem algo para ensinar para um. A diferença é por quanto tempo mais vocês vão ficar resistindo a esse aprendizado. Sabe? Então, eu acho que esse é o princípio de você estar bem fora, porque tudo começa dentro. Quando a gente se ama, se aceita a nossa história, né, principalmente. Quando a gente entende que existe um propósito maior e que não é sobre mim. Não é. Não é sobre mim, que os meus talentos, que tudo que eu vivi, que tudo que eu aprendi. Você também quer falar, amor? Eu também quero contar a história. O que você quer contar? Bom. Quer participar. Né? Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que transbordar, a gente tem que falar, a gente tem que falar sobre nós, a gente tem que se orgulhar, né, de quem nós fomos, de quem nós nos tornamos. Porque quando a gente fala isso, a gente está dizendo para muitas pessoas, olha, é possível. Né? Existe algo além daquilo que você pode ver. Você pode sentir, né? Como um vento. Você pode sentir. E é algo maravilhoso, mas que só pode ser tocado, mas em outro plano. Nesse aqui é impossível. Então não adianta você querer provar nada para ninguém, porque tem muita coisa que não se prova, né? A gente não tem como provar. As contas é difícil. Mais um é um, né? Mais um não são dois. E esse é o grande desafio, inclusive, da estética, porque hoje eu palestro em auditório de 400, 600 mil pessoas, até 2.000 pessoas no congresso, e são pessoas muito céticas, sabe? Porque são pessoas que vêm da área da medicina, são pessoas que vêm da área do artigo científico, tudo muito comprobatório. E tudo bem, precisa ser, porque a gente está trabalhando com pessoas, com o ser humano, mas existe algo que é sobrenatural, onde as contas elas não vão bater. 1 mais 1 é 1. Né? No reino, 1 mais 1 é 1. E, então, é um grande desafio para mim, porque daí eu tenho que falar, eu falo toda a parte fisiológica, eu falo toda a parte química, e depois eu entro, tá, nessa parte onde eu falo sobre mentalidade, até por isso que eu fui estudar, né, sobre neurociência e física quântica e tudo, e aí falo sobre tudo isso, daí depois eu faço uma junção dizendo, somos
algo único. Somos um sistema onde tudo se conecta. O nosso sistema nervoso central, as nossas emoções. E aí, se você quer um cabelo bonito, uma pele bonita, uma unha bonita, você tem que estar bonita dentro. Você precisa alinhar suas emoções primeiro. E é incrível, assim, que como também eu vejo, assim, por exemplo, pra mim, né? Eu sempre trabalhei com essa questão de beleza e tudo. Hoje eu sou coaching, né? Mas eu fui modelo muito tempo, já trabalhei muito com essa. Eu tava falando com a Nath, que a Nath foi Miss Paraná, né? Em 2014, acho que foi. E eu tava falando pra ela, eu também participei, porque ela tá com 30 anos, eu tô com 35, né? Até alguém perguntou aqui a idade da gente. E eu trabalhei muito tempo com isso. E eu falei pra ela, hoje eu sou uma pessoa que eu me desliguei tanto dessa questão estética, assim, que não é assim desleixo, sabe? Mas assim, eu acho, por exemplo, que exercício exercício é uma coisa que é para meu corpo, para eu ficar bem, para me sentir bem em relação, não à estética, mas em relação à qualidade de vida, a envelhecer com qualidade, né? Porque depois dos 30 a gente sabe como é que é, sabe? O joelho dói, a coluna dói, tudo dói. Mas 40 nem te conto, amiga. Ai, amiga, não, por favor. Deixa eu chegar lá. E assim, mas por exemplo, assim, ó, eu agora na quarentena, eu não tô no Big Brother, então não vou me maquiar pra ir pra sala, entendeu? Então, assim, então assim, eu faço as coisas conforme, claro, quando, né, tem um evento, tem alguma coisa, vamos de repente sair pra jantar, sei lá. Mas assim, para mim, hoje, essa questão da beleza vir de dentro é tão importante, é tão básica, assim, sabe? Que eu quero que as pessoas vejam quem eu sou, né? Na minha essência, e não o que eu estou, né? No momento, se eu estou com o cabelo assim, com a maquiagem assado, com a roupa assim, com a roupa assado, né? Não que vá deixar isso de lado completamente, sabe? Mas hoje é muito mais importante que as pessoas enxerguem o que eu sou na minha essência, né? Que eu sou imagem e semelhança do Criador, do que qualquer outra coisa. E quando a gente tem essa consciência do que a gente é, de quem a gente essa parte estética vira uma consequência, né? Claro, tu pode te arrumar, não tô falando isso assim, ó, nunca mais, por exemplo, assim, ó, eu tenho silicone, né? E eu provavelmente vou ter que trocar, né, Luísa? Graças a você. Vai ter que trocar no ano que vem. Vou trocar. Vou trocar, tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, isso não é uma prioridade na minha vida, entendeu? Vai até porque agora, por exemplo, a Luísa não caminha ainda, tem que ficar pegando no colo, eu não posso fazer uma cirurgia que eu não posso usar os braços, não é verdade? Então, assim, mas isso não vai mudar minha vida, isso não me faz ficar todos os dias na frente do espelho. Ai, meu Deus, porque o meu seio não tá como eu quero, porque, né? Ai, porque eu não sei o quê, porque não... Não, pra mim... Isso interfere no seu estado de humor, né? Não, isso não interfere na minha felicidade, em quem eu sou, sabe? É muito importante a gente ter essa consciência de que tudo bem, tá com uma espinha, tá com não sei o quê, tá com isso. Claro, vamos sim, eu acho que é muito importante a gente buscar estar feliz com o nosso exterior, sim, mas isso não pode ser ao ponto de interferir nas suas relações, no seu comportamento, na sua essência, né? Mudar o seu estado de humor, em mudar sabe? Não, isso é só um a mais, é um plus, né? Digamos assim. É um estado, né? Na verdade, não é só um estado, não é algo definitivo, né? Uhum. É algo que você pode mudar, você tem o poder de transformar, de mudar, é o seu poder de decisão. Então, o que acontece muito é assim, a maior parte das pessoas não é assim, porque isso eu chamo de uma pessoa bem resolvida, né? Eu, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, eu quero a boca igual a da Anitta, igualzinho da Anitta. E a gente entende de harmonização orofacial e eu falo, então, eu vou fazer Então, amiga, vamos lá. eu preciso manter a sua essência, né? Porque você é a fulana, não é a Anitta, né? Mas vai ficar tão linda quanto, sabe? Vamos fazer, né? E aí depois de 15 dias tem o retoque, depois de 20 dias tem o retoque, e aí a gente vai, tá bom, tá bom. E aí no final a pessoa fala assim, poxa, Rô, que bom. Assim tá ótimo, é isso mesmo que eu queria, sabe? Então, eu acho que bom senso sempre. E leveza. Ah, é tão bom viver leve.
É tão bom você se aceitar como você é, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, lembrando sempre que nós somos dualidades, né? Existe o bem e o mal dentro de nós. Não fazer as pazes, porque senão eu não vou me aceitar nunca. Não vou aceitar a minha história, da onde eu, né? E que somos triunos, porque é um espírito. Eu preciso cuidar do meu espírito, que é a base de tudo. Eu preciso cuidar, sim, do meu corpo. E eu preciso cuidar da minha alma, que é a minha mente. Então, eu não posso ignorar isso, sabe? Não, E lá nunca. é um tratamento diferenciado justamente porque a gente tenta alinhar isso, né? Desde a primeira consulta, eu já trago, sabe, essa realidade, essa autorresponsabilidade, essa conscientização para os pacientes. E muitos, ali, olha ali, eu posso dizer para você que mais de 90% das minhas consultas, todas elas terminam em choro, sabe? Quando a gente tem oportunidade, né, e tem abertura, termina em oração, sabe? Que lindo! Porque eu acredito que é a oportunidade, sempre é uma oportunidade. Que né? lindo! Sempre é uma oportunidade. Então, quando a gente percebe que, sabe, tem alguma coisa emocional ali, a gente consegue acionar. Não, e bom que você estudou para isso, né? Olha que fantástico. E é o que eu ensino às minhas alunas, né? E é o que eu ensino para todas as minhas alunas. Todos os meus cursos que são de fisiologia, que vão tratar um curso de aperfeiçoamento disso ou daquilo, o primeiro módulo é sobre mentalidade. Você que trabalha com muita... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que trabalha com muita gente diferente. Eu tenho uma impressão que é a seguinte para mim, tá? Eu realmente eu enxergo muito as pessoas, tá? Então, assim, ó, eu tenho uma coisa que é incrível. A aparência física, ela não me pega, sabe? Assim, no sentido de que eu vejo uma pessoa. E aí eu acho... é como se eu não visse ela, entendeu? Eu começo a conversar e aí aquela pessoa, ela fica bonita ou ela fica feia, sabe? Então, assim, ó, já conheci pessoas que, teoricamente, mas é linda. Aí eu, não acho. Sabe? Porque eu conheço, porque eu sei o que a pessoa tem por dentro. Não que, sabe, não sem querer julgar ninguém, mas, tipo assim, me dizer, não acho tão bonita, não. Sabe? Ou outras, sabe? Ou outras pessoas que nem são, assim, tão, né? Que não tem aquele estereótipo de beleza maravilhoso, mas que tu conhece e fala... Gente, mas a pessoa, né? A pessoa fica atraída pela pessoa, né? Você passa muito por isso? Nossa, o tempo todo. Tem pessoas que, olha, você está falando assim, de um olhar mais de alma, né? Você está falando de um olhar de alma. Eu tenho esse negócio de energia. Cara, chega no final do dia, eu tô acabada, você não tem noção. Parece que suga tudo, sabe? E eu preciso ter sempre uma fuga, por isso que eu amo boxe, né? Porque eu vou lá e, me descarrego. Porque as pessoas, a gente parece que não, parece loucura isso até que a gente vai falar. Mas o nosso pensamento, e a neurociência já explica isso, nosso pensamento, o negativo, ele tem um tom, né, de megahertz, e o positivo também, tom de megahertz. É como se a gente estivesse sintonizando uma rádio, né? Quem tem problema neurológico sabe disso. Quando vai fazer eletroencefalograma, sabe que a gente consegue ler e tem alguns parâmetros ali que a gente entende de que se a pessoa tem problema ou não, né, neural. Então, a gente emite essas ondas que ela se dá em megahertz. Então, isso se conecta ou não com pessoas. Se não se conecta, entra em choque. E aí a pessoa que está numa sintonia positiva, numa frequência mais alta, ela acaba pegando toda essa carga negativa porque ela filtra tudo isso, né? Isso acontece muito comigo, porque uma coisa você vai sempre me ver. Eu posso estar com o problema que eu tiver, Lia, mas eu tô sempre bem. O dia que eu não estiver bem, amiga, eu não levanto da minha cama, porque também tem esse dia. Tem. Também tem o dia que eu quero só chá de camomila, pantufa e pijama. Acho que a gente pode, né, ser a gente, ser verdadeiro. Hoje eu não tô afim, tá? Então fecha a minha agenda que eu não vou atender hoje. Antes eu não podia, né? Eu tinha que botar um sorriso no rosto e ir. Hoje em dia não, eu me dou esse luxo, né? Cheguei, eu conquistei. Você conquistou, né? Você conquistou, é seu direito. Exatamente. Mas dificilmente, tá? Eu vou dizer pra você assim que isso acontece mais, tipo, num pré-TPM, vai, né? Ai, tô com a barriga inchada, aquela coisa horrorosa que eu nunca tive, tá? Depois de véia, tá começando a aparecer.
Eu sempre falei que isso daí era frescura. Imagina, esse negócio de TPM, não tenho tempo pra isso. Mas agora, amiga, tá pegando de um jeito, hormônio. Então, hoje eu entendo isso. Então, hoje que você não tá bem, cara, você também pode não tá bem, tá tudo certo. Você precisa se respeitar, sabe? O que não dá, por exemplo, se você não conquistou ainda uma posição, se você ainda é funcionário, se você ainda é empregado, meu, você vai ter que tomar um Buscopan, tomar um belo de um banho, colocar a sua roupa mais colorida possível, um sorriso no rosto e trabalhar. Porque não tem jeito, né? Agora, sempre você vai me ver muito bem. Eu tenho uma filha, a minha filha de 13 anos, a Sofia, teve uma vez que, faz tempo já isso, ela era menorzinha. Quebrei o pau com meu marido em casa, mas quebrei o pau. Só que eu não podia ficar ali, sabe, curtindo a briga. Eu tive que me arrumar e sair para atender uma paciente. E aí, no meio do caminho, eu liguei a live e fui falando: "Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima semana para todo mundo, não sei o que lá." Aí ela me ligou: "Mãe, a senhora é falsa, hein?" Aí eu falei: "Sou, filha." Aí ela falou assim: "Você tava brigando com o papai agora, vocês quebraram o pau, que eu ouvi. E aí a senhora, no meio do caminho, foi falando com todo mundo por uma semana, não sei o quê." Falei: "Filha, sabe o que acontece? Isso não é ser falsa. Isso é ser inteligente. Ter inteligência, ser inteligente, ter inteligência emocional. Porque se eu chego na empresa para atender paciente mal-humorada, triste, reclamona, eu vou ter mais um problema." Entende? As minhas elas não têm culpa. As minhas funcionárias, as meninas que me ajudam na clínica, elas não têm culpa do problema que eu tive com seu pai. Aí ela olhou assim, sabe? Depois ela: "Mamãe, você tá certa." Né? Então, quer dizer, ninguém tem culpa do seu dia mal, que nós fomos avisados que teríamos, né? Tem o dia mal e ele vai chegar, ele chegou para Jesus. Quem somos nós? Né? Então, agora, o que acontece é que você tem que identificar ele, ter clareza, respeitar ele, né? E saber que vai passar, né? E na medida do possível, tratar ele com muita inteligência emocional, né? Porque senão você vai pra quê? Interferir em outras coisas na sua vida. Não vai tá bem todo dia, né? Que nem você falou, você vai ter cólica, você vai ter... Mulher, então, gente, oscilação hormonal é a coisa absurda. Olha, tem dia que eu quero chorar, tem dia que eu quero rir muito, tem dia que eu quero comer pra caramba, e pra mim tá tudo bem. E pra mim tá tudo bem. Eu aceito. Tipo, hoje eu tô afim de comer chocolate. Vou comer. Hoje eu quero ficar chorando. Vou ficar. Hoje eu quero não sei o quê. E assim... eu também me permito. Eu me permito muito. E eu vou falar uma coisa assim. E agora a Luísa é minha primeira filha, né? E assim... E com o nenê, você sabe que você já passou por isso, né? Quem é mãe já sabe. Que a gente que as fases passam muito rápidas, né? Quando você vê assim, quando começa a cólica, pelo menos a Luísa, graças a Deus, quando chegou, acho que no terceiro, 4 meses, parou as cólicas. E assim, só que quando você tá naquela fase que aquele neném tá chorando, desesperado e cólica, parece que nunca vai passar, parece que é o fim do mundo. Você fica: "Meu Deus do céu, o que tá acontecendo?" Né? E, gente, é uma fase. Acaba a cólica, vem o dente, acaba o dente, começa a engatinhar, daqui a pouco começa a andar. Agora tá andando, agora tá ficando em pé, né? Aí cai de bundinha no chão. Aquelas coisas